saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esse tão grande privilégio que nos concede, mais uma vez, estarmos juntos na sua presença para aprendermos a sua palavra. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor André, por nos confiar tão grande responsabilidade, bem como também louvar a Deus por nos preparar este banquete espiritual em meio à crise que assola as nações, assola os nossos dias, e enquanto muitos, apesar de tudo, estão distraídos com as ofertas do diabo, a igreja se reúne para se banquetear neste banquete divino, onde estamos aqui nos reabastecendo nesses dias de uma UMADESC da presença de Deus. E quero também nesse instante louvar a Deus pela vida de cada componente do grande coral, porque vocês demonstram, em estar aqui, desejo de aprender a palavra, de buscar mais de Deus, porque sei também que muitos de vocês já sentem um chamado de Deus. Muitos de vocês já estão sendo forjados, preparados para no tempo certo Deus também os levantar para darem continuidade a essa tão grande obra que Ele está realizando no mundo, e apesar de não precisar de nós, Ele nos dá a oportunidade de sermos participantes dessa tão grande obra que Ele está realizando. Quem diz amém? Queridos irmãos, quero, desde já, reler somente alguns versículos do texto oficial, que é exatamente o texto base para a nossa reflexão nesta hora, que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Vamos ler aqui, versículo 13, alguns versículos. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali de um barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Muito bem, meus irmãos, não sei se todos estão de posse dessa revista, do Simpósio de Doutrinas Bíblicas, mas o tema principal é Tempo de Milagres. E nós estaremos refletindo nesta manhã exatamente sobre a lição de número 2, que fala sobre milagres, ou que trará essa abordagem, milagres de provisão. A verdade, meus irmãos, é que buscamos aqui um conceito do termo milagre, e o dicionário diz que milagre é ato ou acontecimento fora do comum, algo inexplicável. Diz também que esse algo inexplicável pode ser por meio de violação das leis naturais. Logo, nós compreendemos que milagres somente Deus é quem pode fazer. Amém? Porque rompe as leis naturais, viola os padrões estabelecidos, e o milagre, conforme diz o próprio dicionário, é algo inexplicável. Um grande pensador, Albert Einstein, ele diz que nós só temos 2 formas de viver a nossa vida. Ele diz: nós podemos primeiro acreditar que milagres não existem,
ou que tudo na nossa vida é milagre. Amém? Apenas essas duas alternativas segundo a visão dele. Ou você não acredita em milagre, isto é, você acha que milagres não existem, ou você acredita que tudo é milagre. O fato, meus irmãos, é que muitas vezes nós somos tendenciosos a achar que milagres têm a ver apenas com aqueles feitos visíveis, aqueles grandes livramentos que nós recebemos, e aí somos tentados a dizer, hoje Deus fez um grande milagre. Mas a verdade é que milagres estão acontecendo em todo o tempo, por que não dizer em todos os segundos, minutos. Nesta manhã, nós podemos dizer que nós já fomos alvos de muitos milagres. Amém? Muitos milagres estão acontecendo. Um certo rapaz uma vez disse ao seu pai, pai, hoje pela manhã eu tomei o meu cavalo para dar uma volta no campo, e enquanto galopava no meu cavalo, o cavalo tropeçou, eu e o cavalo caímos, e nem eu nem o cavalo nos machucamos, Deus nos deu um grande milagre. E o pai disse ao filho, filho, hoje também eu saí no meu cavalo para galopar um pouco, e galopamos, e galopamos, e galopamos, e voltei para casa. Meu filho, Deus hoje me deu um grande milagre. E o filho ficou perplexo, disse, mas o senhor não caiu? O senhor não tropeçou? E o pai disse, meu filho, milagres não é só quando a gente tropeça. O fato de estarmos em pé já é um grande milagre. Amém? Então nós precisamos entender, meus irmãos, que os milagres estão acontecendo. Quem gosta de estudar um pouquinho sabe que há centenas e milhões de bactérias na nossa atmosfera, bactérias mortais que poderiam nos matar em segundos. Mas eu louvo a Deus nesta manhã que, a despeito de todas essas bactérias mortais que há na nossa atmosfera, nós estamos aqui de pés saudáveis para dar glória a Deus. Por isso digo que milagres estão acontecendo em todo tempo, em todo milagre. Você não deve esperar algo visível, extraordinário. O fato de você ter acordado, o fato de você não estar carregando um balão de oxigênio nas suas costas para respirar neste momento, o fato de você não precisar de uma cadeira de roda para subir, para andar, para se locomover, você já deveria estar dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu já estou vivendo os teus milagres nesta manhã. Amém? Pois bem, meus irmãos, o primeiro ponto, quero dizer, desta lição, vai nos levar a extrair algumas lições desta passagem bíblica que nós temos lido. Lições da multiplicação dos pães. Nós temos aqui uma introdução que diz o seguinte, vamos analisar o cenário do primeiro milagre da multiplicação dos pães. Estavam em um lugar deserto, conforme já lemos, Mateus 14, 13. Os discípulos estavam cansados e haviam recebido a notícia da morte de João Batista. Então, um cenário assim de cansaço, má notícias e lugares inóspitos falam de momentos que encaramos em nosso viver. São ocasiões em que nos faltam perspectivas de vitória, ainda que Jesus esteja conosco. Então, temos aqui os elementos que nos sobressaem desta grande, ou dessa primeira multiplicação dos pães e peixes, deste milagre que o Senhor realizou. E meditando aqui, meus irmãos, nós vamos ver que o ambiente onde esse milagre vai acontecer é exatamente num deserto. Porque o deserto é o lugar propício para Deus realizar um milagre. Amém? O deserto é o lugar propício para Deus realizar os milagres. Se nós olhássemos de forma geral para a Bíblia Sagrada e perguntássemos aonde foi que o povo de Israel pôde contemplar uma nuvem que os protegia do sol escaldante. Aonde foi? No deserto. Aonde foi que o povo de Israel teve o privilégio de ver aquela coluna de fogo que os protegia do frio e também iluminava o caminho e ainda servia para afugentar os animais selvagens? Aonde foi? No deserto. Aonde foi que o povo, sem ter condição, sem ter nenhum comércio em sua volta, pôde suplicar a Deus e Deus lhes mandar carne fresca para comer até não suportar mais? Foi no deserto. Aonde foi que o povo clamou a Deus por água potável, no lugar onde só brota água salgada? Aonde foi? No deserto.
No dia mais tenebroso, no deserto da vida de Abraão, quando o seu filho disse: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas está faltando ainda o holocausto, está faltando o cordeiro. E Abraão profetiza dizendo: meu filho, não te preocupa, porque no deserto Deus proverá para si o cordeiro. Deus é o Deus de provisão. No deserto também, meus irmãos, foi o lugar onde Jesus venceu a Satanás, quando ele, na sua primeira investida, porque houvera vencido o primeiro homem com seus argumentos, mas quando no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, o Senhor estava ali, o Senhor Jesus, jejuando e orando, e a Bíblia diz que Satanás o tenta, e no deserto o Senhor nos ensina que é possível também vencer a Satanás. Amém? Porque no deserto o deserto fala de um lugar de total dependência de Deus. Muitas vezes, nos banquetes da vida, nas bonanças da vida, nós somos tentados a nos esquecer desse detalhe de quão somos dependentes de Deus. Mas no deserto, diante do sol caustigante, diante das afrontas, da rejeição e da solidão, essa consciência fica mais aguçada do quão imperfeitos somos, de quão frágeis somos e do quanto carecemos da necessidade da graça de Deus na nossa vida. Amém? Então esse é o lugar que eles estavam, no deserto. Vamos ver que eles estavam sem perspectivas nenhuma. Vamos ver que eles esperavam de que não pudesse acontecer aquilo que se estava precisando, uma multiplicação. E fica claro no texto que eles recorrem a Jesus porque não tem mais uma outra alternativa. De vez em quando nós escutamos alguém que nos procura dizendo: olha, irmãos, eu estou enfrentando uma dificuldade, uma situação, e agora não sei mais o que fazer, e eles usam a seguinte expressão: agora é só Jesus. Parece que com essa ideia ele está dizendo: não tem mais chance para mim, não se tem mais o que fazer, agora é só Jesus. Mas quando a pessoa diz para mim: agora é só Jesus, aí eu digo: agora ficou bom, agora vai dar certo, agora vai acontecer, porque agora é só Jesus mesmo. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós dependemos de Jesus porque Ele é o Deus da provisão. Mas vamos ver no primeiro tópico, subtópico, né? Que diz o seguinte: Jesus estava atento a todas as necessidades. Então, naquele deserto em Betsaida, Lucas 9:10 vai dizer que era o deserto de Betsaida, o mestre supriu as carências de todos igualmente. Ele está atento a cada um de nós individualmente. Estamos sobre o seu olhar cuidadoso. Creia nisso, o Senhor te vê. Jesus olha para a multidão, mas conforme Lucas 21:2, ele também vê cada um de forma individualmente. Somente Jesus tem esse poder de olhar para uma multidão como esta, e ele contempla a multidão, mas no meio da multidão o seu olhar é geral e ao mesmo tempo é específico. O olhar de Jesus eu comparo, para nós contextualizarmos, como um scanner que passa no meio de uma multidão, e na medida que esse scanner vai passando, vai saltando sobre cada um dos que a questão, a biografia, os dados, e ele vai contemplando geral, mas contempla você também no específico. Por isso que muitas vezes num culto como este, ou num culto de grande multidão, é possível que o pregador esteja pregando uma mesma mensagem, é o mesmo Deus, a mesma graça, a mesma unção, mas crentes recebem, outros não recebem, uns são batizados, outros não são batizados, outros sentem, outros não sentem. Por quê? Porque na medida que o scanner de Deus vai passando, ele vai contemplando aqueles corações quebrantados, humildes, dizendo: Senhor, Tu sabes as lutas que eu estou enfrentando, Tu sabes das minhas fragilidades, mas apesar de tudo eu estou aqui nesta manhã para Te adorar e para Te adorar. E nesse momento aquela pessoa que é contemplada especificamente pelo olhar do Cristo, ela recebe bênção, ela recebe graça, ela recebe uma visitação da parte de Deus. Por isso não perca tempo de adorar o Senhor quando você estiver na sua presença, porque enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, enquanto o scanner de Deus está passando, o Senhor vai sondando cada coração. Aleluia. Ainda que você transpareça nesta manhã que está tudo bem com a tua vida, mas Deus conhece o teu interior, e Ele está dizendo: se eu encontrar nesta manhã um coração contrito e arrependido, eu visito nesta hora. Ele vê a multidão, mas vê individualmente também.
Só Ele tem poder de fazer isso. Aleluia. E Ele fala de forma tão específica, eu não sei você, mas eu creio que aqui há muitos irmãos que têm essa experiência de chegar num culto, numa multidão, e contar algo para Deus, e daqui a pouco o pregador, aquele que Deus está usando, parece que começa a desenrolar a sua história, e às vezes você fica até impactado, dizendo, meu Deus, quem foi que contou a minha vida para ele? Deus te conhece. Ele sabe quem é você. Glória ao nome de Jesus. Eu me lembro que quando ainda morávamos em São Paulo, era de praxe, quando saímos de férias, íamos para a casa da minha avó, meus avós maternos, no interior de São Paulo, em Itacoaxetuba. E eu me lembro que em novembro minha mãe foi acometida de uma dor muito forte no estômago, e ela agonizava na cama. Eu sou o terceiro filho mais velho, lá em casa somos em 8, e minha mãe fez uma bateria de exames, e os médicos só diziam, a gente não sabe o que a senhora tem, parece que está tudo normal, mas ela agonizava de dor, colocava a mão no estômago, apertava, e os meus irmãos ficavam preocupados, e a gente mais velho tentava acalmar, dizendo que estava tudo bem, mas estava se aproximando de dezembro, quando saímos de férias, nós precisávamos ir para Itacoaxetuba, para a casa dos meus avós, e nós fomos. E naquela tarde, quando nós chegamos, no dia seguinte havia um trabalho, me parece uma festividade de oração, a igreja estava lotada, e o pregador, enquanto pregava, Deus o tomou e disse, aqui tem uma mulher, que já há alguns dias ou meses vem sofrendo com uma dor muito forte no estômago. E aquele homem começou a discorrer de forma tão detalhada, que a cada palavra que ele dava eu me assustava. E eu dizia, meu Deus, como pode ser isso? E ele dizia na autoridade, Deus está me dizendo que hoje é o dia que Ele vai te curar. E minha mãe ainda sem jeito, e ele dizia, onde está essa irmã? Levante a mão que Deus quer te curar agora. E interessante é que outras pessoas levantaram a mão e ele dizia, não, aleluia. Outra levantava a mão e ele dizia, não, porque Deus sabe quem é você. E quando minha mãe levantou a mão, ele disse, é assim mesmo, serva de Deus, a senhora está sofrendo uma dor, e os médicos dizem que não sabe, e minha mãe já em lágrimas dizia, é assim mesmo, e ele dizia, então receba a cura agora, porque Deus está visitando a tua vida, e ela nunca mais sentiu aquela dor, porque Ele é o Deus da multidão, mas é o Deus também que olha de forma individual. Quantos crer que Deus trabalha assim? Oh glória! Então, meus irmãos, Ele vê a multidão, mas Ele vê individualmente também. Os discípulos estavam realizando as atividades que o Senhor lhes ordenou, estavam sem tempo. Marcos 6:31. Parece que esse versículo foi escrito para Santa Cruz, não é? Porque quando você lê, você vai dizer que Jesus chama os seus discípulos à parte, porque eles não tinham tempo nem para comer. Conhece alguém assim? Olha só o que é que Jesus vai dizer. Estão cansados. Jesus lhes disse, repousai um pouco. Não é? Significa permitir que alguém pare um trabalho, para recompor as forças, manter uma expectativa, calma, né? Paciente. Jesus nos dá a tranquilidade de enquanto prepara o milagre que necessitamos. Então aquiete o seu coração e descanse nele, e Ele fará. Havia uma inquietação no coração dos discípulos, eles queriam fazer mais. Mas eu costumo dizer que mais importante do que fazer a obra de Deus é conhecer o Deus da obra. Amém? Estavam correndo e Jesus teve que tirá-los um pouco para o deserto, porque iam e vinham, diz o texto, e não tinham tempo para descansar. E enquanto eles estavam perturbados, querendo fazer mais, Jesus os chama para se acalmar, para se aquietar. O evangelista Marcelo Teles tem uma frase em uma das suas pregações que ele diz o seguinte, que a calma de Deus tira a nossa calma. Amém? A calma de Deus muitas vezes tira a nossa calma. E é verdade. Porque enquanto os discípulos estão desesperados, lutando contra aquela tempestade, lutando contra as ondas impetuosas
lutando contra aquele vento que com muito ímpeto vem sobre o seu barco, e lutavam e aplicavam a sua experiência de marinheiros, e todo aquele desespero, e quando eles olham para Jesus, como é que Jesus está? Dormindo. Eu acho que foi aqui que um pregador disse: se Jesus estiver dormindo, durma também. Se Jesus está quieto, te aquiete também. Se Jesus está em silêncio, fique em silêncio também, não fale nada. Porque a calma de Deus muitas vezes pode tirar a tua calma. Glória a Deus. Você conhece pessoas assim que você vem desesperado contar algo, enquanto você está contando, eufórico, ela vai dizendo: calma, calma, calma. E eu vejo Deus nesta manhã dizendo para muitos adolescentes ansiosos aqui: calma, calma, calma. O teu futuro já está escrito, calma. Há um livro, disse o salmista no Salmo 139, no teu livro, Senhor, tu vais escrevendo todos os meus dias, então calma, porque todos os teus dias estão escritos diante de Deus. Quantos acreditam que tua história está diante de Deus? Calma, calma. A calma pode te livrar de erros. A calma pode te livrar de casamentos errados. A calma pode te livrar de amizades inadequadas. A calma pode fazer você ver o que Deus está entregando, porque muitas vezes você está correndo tanto e não vê que Deus está querendo te entregar. É preciso parar. Jesus leva os seus discípulos para o deserto e diz: para, porque vocês estão correndo muito e precisam recarregar as baterias. Então toma renovação da parte de Deus. Calma. Em outra ocasião, enquanto os discípulos também estão amedrontados, porque Jesus havia dito a eles: vocês vão na frente, daqui a pouco eu vou. E a Bíblia diz que lá, pela quarta vigília, eles veem Jesus andando sobre as águas, pensam que é fantasma, e a Bíblia diz que enquanto eles estão desesperados, Jesus vem andando. Você às vezes quer correr, mas Jesus vem andando. Amém? Por isso que eu gosto de Jesus, porque Ele não sofre de pressão alta. Quem sofre de pressão somos nós. Nós não suportamos pressão. Eu me lembro que uma vez num treinamento com um psicólogo na empresa que eu trabalhava, e ele fez uma dinâmica, e a dinâmica começava dizendo: todo mundo aqui estenda o braço direito para frente. Todo mundo estendeu. E ele deu um grito e disse: eu mandei vocês estender o braço direito. A metade baixou e levantou o esquerdo. Nós precisamos suportar as pressões, porque Deus não tem problema com pressão. Ele sempre trabalha na calmaria. Elias pensava que ele estava no grande terremoto, que vinha quebrando tudo, despedaçando tudo, mas a Bíblia disse que o Senhor não estava ali. Mas daqui a pouco uma brisa, uma calmaria, e uma voz bradou dizendo: Elias, Elias, o que é que tu estás fazendo aqui, rapaz? Você pode escutar a voz de Deus na brisa nesta manhã? Calma, calma, aleluia, calma. Talvez você nesta manhã perguntou a Deus: Senhor, estou terminando o meu ensino médio, que faculdade eu vou fazer, como é que vai ser? Mas o Senhor me traz uma palavra ao coração nesta manhã, dizendo: calma, eu estou preparando tudo. Oh glória. Ele prepara. Ele prepara. Está preparando tudo. Você crê nisso? 10%, você crê nisso? Então diga para o seu irmão que está aí do lado: calma, rapaz. Glória a Deus. Os enfermos, Mateus 14:14, diz que ele recebia a todos. Lucas 9:11. Nós vamos ver que Jesus se preocupava com eles. Jesus se importava com o sofrimento daqueles que sofriam, porque o nosso Deus não é um Deus alheio. Não é um Deus, como diz o movimento, de que deu corda no mundo e deixou o mundo trabalhando por si próprio. Não. Ele vela, Ele cuida, Ele vê individualmente. Lucas diz que Ele sarava os que necessitavam de cura. E dando-nos a entender que Jesus sabia o esforço que eles fizeram para alcançar o milagre diante do médico dos médicos.
o comentarista diz, estava ao prontuário de cada enfermo ali presente. Ele é o Senhor que sara. Veja que Jesus curava, mas ele também percebia que havia um esforço daqueles que buscavam a ele para receber o milagre. Porque, meus irmãos, apesar de ser Deus Todo-Poderoso e poder fazer todas as coisas, geralmente os milagres, eles trabalham ou eles acontecem de forma compartilhada. Isto é, tem a parte de Deus, mas tem também a sua parte. E a Bíblia diz que Jesus contemplava o esforço, porque quem precisa tem que correr atrás, tem que buscar, tem que persistir. Vamos olhar para aquela mulher, por exemplo, Cirofenícia, cananeia, de que rompe as fronteiras, de que vai a um povo que não era o seu povo, de que vai buscar uma ajuda, porque quem precisa corre, busca, se esforça, persevera e alcança. Porque a Bíblia diz que ainda que os seus discípulos pediu que ele lhe despedisse, Jesus não despede. Ele pode não atender no momento, mas ele nunca despede de mãos vazias. Amém? Ele pode não atender no momento, mas ele nunca despede de mãos vazias. Ele sempre vai ter algo para dispensar àqueles que o buscam. Então precisamos crer, precisamos buscar e, sobretudo, precisamos perseverar. Talvez isso, meus irmãos, é um dos elementos que falta em muitos de nós nos nossos dias. Perseverança. Eu vejo muitas pessoas que vêm para nós e apresentam um projeto tão bonito, e a gente fala, vai dar certo. Mas na primeira dificuldade, na primeira luta, no primeiro obstáculo, já diz que estava enganado, que não era mesmo aquilo que queria, e aí você acaba desistindo daquilo que o Senhor estava pronto a lhe entregar. Então persevere naquilo, né? Há um texto bíblico que diz que firmando tu algo no teu coração, determinando tu algo no teu coração, fica firme, porque essa é a tua parte, é firmeza, é perseverança, amém? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, nem os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Então você faz a sua parte, dizendo, Senhor, não estou vendo nada, não estou contemplando nada, mas estou fazendo a minha parte, estou perseverando, e no momento que você estiver perseverando, Deus te visitará, e fará aquilo que lhe apraz. Quantos creem nessa palavra, meus irmãos? Temos aqui a multidão. Ainda que desejando estar a sós com seus discípulos, Jesus não desprezou, como diz, viu uma grande multidão e teve compaixão dele. Marcos 6,34, diz que ele contempla a necessidade espiritual, eles o recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus entende que a necessidade maior do homem não é de uma cura física, porque eu conheço pessoas que receberam milagres físicos extraordinários, mas depois que se deram conta que tinham alcançado aquilo que iriam, não permaneceram mais na presença do Senhor, porque só queriam aquilo. Outro dia uma irmã disse que vinha sempre à oração e depois ela não apareceu mais, e era muito frequente, e o irmão perguntou, irmã, nunca mais eu vi a senhora aqui na igreja, o que é que está acontecendo? A senhora era muito frequente nos cultos de oração. E ela disse, sabe o que é, irmão? É porque eu estava pedindo muito a Deus uma casa e Ele já me deu. Há muitas pessoas assim, que querem somente as benesses, que querem somente os milagres, que querem somente as coisas aparentes. Por isso que Jesus certa feita disse, ai de ti, Betsaida e Corazim, ai de ti, Cafarnaum, que se os milagres que houvesse feito em ti fossem feitos lá em Sodoma e Gomorra, muitos deles teriam se convertido. Portanto eu vos digo que o juízo de Deus para vocês serão mais rigorosos. Porque é provável que nós recebamos tantos milagres da parte de Deus, mas a nossa gratidão não é na mesma proporção que recebemos os milagres, mas Deus sabe que é mais importante do que os milagres físicos, são a cura da vossa alma. Por isso que a Bíblia diz que enquanto a multidão lhe procurava por um milagre, ele anunciava o reino de Deus, porque cura física é importante, mas a cura da alma é melhor. Deus está mais preocupado com a tua alma do que com o teu bem-estar. Quem está dormindo diz amém. Não está dormindo, senão não tinha dito amém, né? Quem entendeu o que eu disse agora? Eu disse o quê? Estão dormindo.
Deus está mais preocupado com a tua alma do que com o teu bem-estar. Paulo disse: eu orei 3 vezes ao Senhor, dizendo: Senhor, tira esse espinho da minha carne, porque o judeu era insistente, ele achava que se orasse 3 vezes, Deus tiraria. 3 vezes, eu estou falando do apóstolo Paulo, eu estou falando de um homem que curava com seus lenços, com seus aventais. Eu estou falando de um homem que enfrentou impérios, reis. Eu estou falando de um homem que influenciou toda a Ásia sozinho, sem internet, sem tecnologia. Eu estou falando de um dos maiores líderes do cristianismo, mas esse homem orou ao Senhor Deus 3 vezes, e a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta. Oh glória, oh glória a Deus. Ele primeiro quer cuidar da tua alma, porque se a tua alma estiver curada, tu vai administrar bem a vontade soberana de Deus, porque nem sempre os milagres que nós estamos precisando vai acontecer. O nosso pastor falou aqui ontem na pregação da filha de Gunavim que morreu. Deus não quis curar, e esse é outro conceito que está defasado na mente de muitos crentes, que acha que pelo fato de ser crente, que acha que pelo fato de saber que Deus cura, Deus vai curar sempre. Não. Ele ressuscitou Lázaro de 4 dias, mas não quis dar vida a João Batista, que era o maior dos profetas. Tiago e Pedro é preso, ele deixa que Tiago seja decapitado, mas Pedro disse: não, eu ainda tenho uma obra, solta Pedro. Ele é soberano. Ele faz o que quer, a vontade dele ninguém pode impedir. Se ele tiver negócio com alguém, ele o ressuscita mesmo em 4 dias, mas quando chegar o tempo, ele não precisa explicar para ninguém, porque tomou, porque levou, e bendito seja o nome do Senhor. Oh glória a Deus, glória a Deus. Muitas vezes nós estamos cantando: se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, e se não abrir, é o que nós cantamos. Mas acredito que de vez em quando Deus vai permitir a porta fechar. Acredito que de vez em quando Deus vai permitir o milagre não acontecer. Não porque Ele gosta de ver você sofrendo, mas Ele quer ver o quanto você confia nele. Amém? Porque quando disseram para Jó: não é possível que tu ainda retens a tua fé nesse Deus. Ele tirou a tua riqueza, rapaz. Ele matou teus filhos. Olha como tu estás leproso. E a resposta de Jó foi: mas ainda estou vivo. Você entende essa profundidade? Certo, você está vivo, e se Ele te matar, ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Oh glória a Deus. Você está crendo nessa palavra nessa manhã? Então ele percebe a necessidade espiritual, ele cura a alma. Aleluia. Mas depois ele disse: dá-lhe voz de comer. Primeiro ele cura a alma, depois alimenta o corpo. Porque só uma alma curada pode ter o corpo alimentado. Amém? Quem tem alma curada sabe que as intempéries da vida, as adversidades da vida, não roubam a sua alegria, não roubam a sua paz. Porque ele entende primeiro que ele é peregrino nessa terra, ele é forasteiro. E ele, quando tem a alma curada, ele faz dele a sua fonte de alegria, não as coisas, mas o próprio Deus. Porque a alegria do crente não é circunstancial, a alegria do crente tem um nome. A alegria do crente se chama Jesus de Nazaré. Portanto, se temos ou não temos, não importa. Até porque não trouxemos nada.
Quem foi aqui que quando nasceu, já nasceu com um carro dentro do berço? Não, você não trouxe nada. A Bíblia diz, nada trouxemos. E manifesto é que nada levaremos. Tendo com que comer, tendo que se vestir. Estejais com isso contentes. Mas estamos vendo uma geração doente, sofrendo. A alma está doente. Uma vida de comparação, de querer ter o que os outros têm, de querer ser o que não é, de externar na rede social o que não é. Você precisa fazer de Deus a sua fonte de alegria. Como disse o salmista lá no Salmo 16, o verso 2, ele disse, a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor e eu não tenho outro bem além de Ti. Quando você faz do Senhor a sua fonte de alegria, pode estar pegando fogo ao seu redor, você está dizendo, mas a fonte da minha alegria é o Senhor, a minha alma se alegra no Senhor. Glória a Deus. Nós vamos caminhar aqui para terminarmos. Ponto 2, 1.2, ele já sabia como operar o milagre. Ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus tinha propósito, ele estava certo, ele queria fazer um milagre. E porque ele iria fazer um milagre, sabia o que ia fazer, estava determinado. Preciso saber o que quer, é preciso buscar o que se quer, porque às vezes estamos enfrentando uma dificuldade e ficamos recorrendo a tantas fontes, nos esquecemos de ir na fonte certa, de buscar a pessoa certa. Como a sunamita, que diante daquela morte do seu filho, o Geazi diz, vai tudo bem, você não é a fonte, está tudo bem para você, sai da frente, eu quero buscar quem pode me ajudar. Mas muitas vezes estamos vendo irmãos, pessoas, vivendo de situações tão dramáticas, situações tão difíceis, mas não querem buscar quem pode resolver. Há um mês mais ou menos, fomos fazer uma visita a um casal, e o casamento estava por um fio, e eu disse para aquele irmão, estava já à beira de uma depressão, e eu disse, como é que está a sua vida espiritual? Você tem buscado a Deus? Não, irmão, já faz 6 meses que eu fui à igreja. Você está orando, você está lendo a palavra, você está buscando socorro do alto. Não, irmão, eu não tenho força. Se você não tem força, se você está com sede, sabe onde está o poço, mas não vai, não importa quanta água tem o poço, você morre de sede, mas te levanta, vai ao poço, porque tem água, e ela vai descedentar a tua sede. Muitas vezes as pessoas estão morrendo de sede, de fome, quando há um banquete à vista, quando o Senhor está lá de braços abertos, dizendo, vem a mim, porque eu tenho água para te dar, eu tenho pão vivo do céu, eu tenho resposta, eu tenho revelação. Te levanta, para de querer resolver as coisas com as tuas próprias mãos, e busca quem pode te ajudar. Pare de querer resolver as coisas com as suas próprias mãos. Pare de querer resolver e vencer esta batalha com as suas próprias armas, porque todas as vezes que nós travamos as batalhas com as nossas próprias armas, Deus recolhe as suas armas, você luta só. Mas quando você diz, Senhor, eu não vou lutar, eu não vou discutir, eu não vou brigar, eu vou retirar as minhas armas, é nesse momento que o Senhor diz, então eu vou entrar com as minhas. Porque foi isso que ele disse a Moisés, nesta peleja não tereis que pelejar, mas esteja atento e quieto, porque tem gente que é assim, que ele até entrega, mas quando ele vê que a batalha está meia vencida, aí ele toma de volta. Não, se ele começou, deixa que ele termina. Amém? Deixa que ele termina, porque esta peleja não é vossa, mas é do Senhor. Glória a Deus. Tópico 2, meus irmãos, as mudanças operadas pelo milagre. Nós vamos ver aqui a compaixão de Cristo. Nós vamos ver aqui que os milagres mudam as circunstâncias, promove mudança. Mas no ponto 2, subponto 2.1, subtópico, diz o deserto, um lugar desabitado, ermo, não cultivado e afastado. Agora veja só isso aqui. Que quando os discípulos percebem
que não teriam como suprir a necessidade daquela multidão, eles fazem uma sugestão a Jesus. A sugestão dele foi que a multidão buscasse alimento em outro lugar. A sugestão dele foi: Senhor, despede essa multidão, porque nós não podemos dar a eles o que eles querem e precisam. A sugestão deles foi: Senhor, mande eles procurar solução em outro lugar. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não omite as fragilidades daqueles que nos antecederam. Porque qual é o cenário aqui? Jesus está presente, o provedor está presente, o Rei da Glória está presente, a fonte de todas as coisas está presente, mas tem gente dizendo: vai buscar solução em outro lugar. Vá buscar o que você precisa em outro lugar. Você não vê Jesus mandando eles buscar em outro lugar. Jesus está calado. Porque muitas vezes Jesus espera a atitude nossa. Ele está dizendo: eu estou aqui, mas eu não sei se você crê que eu posso fazer. A fonte de todas as coisas estava aqui, e os discípulos estavam dizendo: mande eles ir para outro lugar. Mas como é que eu posso ir para outro lugar se tudo que eu preciso está aqui? Amém? O que é que você, jovem, quer fazer em outro lugar, se tudo que você precisa está aqui? Talvez o adversário tenha dito no seu ouvido: jovem, você é muito bonito. Se você estivesse naquele lugar, lá tem o que você está precisando. Mas você está aqui hoje, está ouvindo a palavra, e você vai dizer: Satanás, aqui tem tudo que eu preciso. Aleluia. Aqui tem poder, aqui tem graça, aqui tem palavra, aqui tem casamento também. Eita, 2 glória. Amém? O irmão está apressado, querendo casar. Tudo está aqui, irmãos. Quantos creem que tem tudo aqui na casa do Pai? Satanás conseguiu convencer o filho pródigo que na casa do Pai não tinha tudo. E ele saiu dizendo: vou procurar aquilo que eu estou querendo, porque aqui não tem. Mas aí a gente conhece a história: vergonha, humilhação, desprezo. Passou a fazer tudo aquilo que ele ojeriza, odiava, cuidar de porcos. Até que se lembrou: na casa de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai, e eu sei que até os trabalhadores dele são bem tratados. Você entende isso? Na casa do Pai, até aqueles crentes que a gente acha que não tem muito destaque, esses são bem tratados pelo Pai, porque o Pai não faz acepção de pessoas, o Pai trata todos de igual modo, da mesma forma, do mesmo jeito. Então recebe esta palavra nesta manhã: não saia da presença do Pai, aqui tem tudo o que você precisa. Mas para concluir, meus irmãos, conta da hora. Aleluia. Eles esperavam uma ação miraculosa, esperavam algo sobrenatural. Ele não podia fazer nada, porque realmente a situação fugia do seu alcance. E aqui, meus irmãos, nós vamos aprender outra lição. Qual é a outra lição? Sempre que algo fugir do nosso controle, sempre que uma circunstância estiver além das nossas forças, aprenda a confiar no sobrenatural de Deus. Aprenda a entender que você é limitado, eu também sou limitado. Nós precisamos entender que existe circunstância, isso aqui não é praga não, mas como vocês são jovens, a gente pode dizer isso: vai chegar a circunstância na vida de vocês que vocês não vão saber resolver. São coisas que fogem do nosso controle, são coisas que estão além de nós. São coisas que dependem de uma ação sobrenatural. E o que eu devo fazer? Clame a quem pode fazer esse sobrenatural. Creia em quem pode fazer esse sobrenatural. Acredite. Mardoqueu, quando toma conhecimento daquele edito de Amã,
de que o seu povo seria aniquilado, ele manda um recado para Esté, dizendo: olha, Esté, quem sabe que para este tempo Deus te colocou aí no palácio. Agora, sabe o que é interessante? Era a confiança dele, porque ele diz assim: mas fica sabendo tu, que se nada tu fizeres, isto é, se tu se acovardar, se tu não entender que o fato de você estar aí não é porque tu eras a menina mais bonita do reino, que não era, não é que tu eras mais qualificada, que nem família ela tinha, só tinha o primo, mas Deus te colocou aí para um propósito. E há uma circunstância, Esté, que foge das tuas mãos. Tu não pode nem entrar na presença do rei nesses 30 dias, porque tu não foste chamada. Mas sei de uma coisa, que se tu se acovardares, se tu não fizeres o que é para fazer, eu estou certo que livramento de outra parte virá, mas sem resposta o povo de Deus não fica. Você crê assim também? Quando foge do nosso controle, meus irmãos, Deus sempre fará alguma coisa. Glória a Deus. Então, nós aprendemos, meus irmãos, nesta manhã, que o deserto é o lugar de conhecer o Deus da provisão. Não tenha medo do deserto. E o que eu faço, irmão, quando o Senhor me levar para o deserto? Pegue papel e caneta. Por quê? Porque o deserto é a faculdade do céu. Na casa de mamãe e papai, debaixo das penas e das asas, a gente aprende pouca coisa. Muitas vezes Deus tem que nos levar para longe das asas. Muitas vezes Deus tem que cortar o cordão umbilical. Muitas vezes Deus tem que fazer com que a gente entenda que não tem ninguém por nós ali. Que o seu olhar à direita e à esquerda só o horizonte. Mas é nesse momento que os teus joelhos enfraquecidos cairão e a tua cabeça se levantará para o céu e clamará por ajuda. Aprenda as lições do deserto. Outra coisa, quanto mais rápido você aprender as lições do deserto, mais rápido você sairá dele. Quanto mais você reclama no deserto, mais o curso é estendido. Então, pegue uma boa caneta, um bom papel, e diga como disse Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Me ensina os teus caminhos, endireita os meus caminhos, tira essas mazelas de mim, Senhor, tira esse orgulho do meu coração, tira essa distração com a tua palavra, tira essa soberba, tira, Senhor, essa brabeza, né? Muita gente brava, né? Ignorante com os pais, com as mães. Aí vem para o culto e levanta a mão e fica dizendo que está no mistério, não obedece nem o pai, não obedece nem a mãe. Pega um papel e uma caneta e aprende as lições do deserto, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é muito grande. Vai além. Glória a Deus. Jesus disse: dá-lhe voz de comer. Mas não tem, porque quando Jesus manda dar é porque ele sabe que alguém tem. Porque na multidão sempre tem alguém que tem alguma coisa. É pouco, mas tem. É de cevada, é um pão de qualidade inferior, mas tem. Amém? Tem. Por isso que Jesus disse: dá-lhe voz de comer, porque ele sabia que alguém tem. Aí sabe o que era interessante? André disse: Senhor, mas é só um pão de cevada. E outra coisa, Senhor, só são 5. A multidão, não sei se disseram para o Senhor, mas não é 5, é 5.000. Aleluia. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Quem é André? André é aqueles que tiram o olhar de Jesus e olham para o problema. É aquele que foca mais a dificuldade do que o Deus que ele está servindo. É aquele que começa a ver o tamanho do leão e esquece que leão só tem um, que é o da tribo de Judá. A Bíblia diz que Satanás ruge como leão. A Bíblia nunca chamou Satanás de leão. Como? Porque desde o princípio ele quer ser igual a Deus. Mas leão, só existe um, que é o da tribo de Judá. Para terminar, Filipe diz: ainda que houvesse 200 dinheiro, não dava.
Não dava para dar comida a esse povo, porque não era só uma multidão, era uma multidão de crente, né? Aí crente, como não bebe, compensa na comida, né? Quem é Filipe? É o crente matemático, é o crente da probabilidade, das estatísticas. Não, eu estive fazendo os cálculos aqui, não vai dar certo, né? Não há possibilidade de acontecer, não há probabilidade. O meu sonho é ser médico, mas a probabilidade da minha casa, meu pai não tem como. Eu queria ser um pregador da palavra, mas eu não tenho desenvoltura, eu tropeço nas palavras, eu tremo, eu fico nervoso, estatisticamente não tenho como. Aleluia. Mas Deus não trabalha com probabilidade, Deus trabalha com poder. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Abraça essa palavra, porque eu sei que tem jovens aqui que têm sonhos, e de vez em quando você desiste dos seus sonhos por conta das probabilidades, mas o Senhor está dizendo: Filipe, guarda a tua calculadora, guarda as tuas planilhas de Excel, deixa eu fazer, porque eu estou além das probabilidades, eu estou acima dos cálculos matemáticos, e os teus sonhos não são nada para mim. Se eu quiser fazer, eu faço. Eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus da tua mãe, eu sou o Deus da tua vida. Aleluia. E se Deus quiser te honrar, Ele te honra. Se Deus quiser te exaltar, Ele te exalta. Não importa se alguém te vendeu, tu podes ir para a casa de Potifar, tu pode ser acusado injustamente, pode te lançar na cadeia, mas um dia Ele dará um sonho a Faraó e dirá: chama o menino, porque é o tempo dele sentar no trono. O menino, aleluia, o menino nos ensina que nós precisamos confiar o pouco que temos na mão do Senhor. Muitas coisas deixam de acontecer porque nós entendemos, achamos às vezes que coisas grandes precisam de coisas grandes. Coisas grandes acontecem a partir de coisas pequenas, quando essas coisas pequenas são colocadas na mão do Deus verdadeiro. E você tem, nem que seja algo pequeno, mas você tem. Porque quando o profeta pergunta à mulher: declara-me o que tens em casa, ela disse: a tua serva não tem nada. Aí o profeta esperou um pouquinho, ela disse: a não ser, tem. Pouco, mas tem. E por que Deus quer o pouco? Porque quando Ele faz muito do pouco, você entende que aquele pouco nunca deixaria de ser pouco, a não ser que tivesse um Deus de provisão que multiplicasse o pouco. Há muita gente hoje que se acham grandes e poderosos demais, porque não consegue reconhecer de que o que tem, o que é, o que faz, começou com uma ação sobrenatural de Deus na sua vida, e se esquece de onde vieram, do que são, o que Deus fez. Mas o menino nos ensina: tem pouco, mas confia ao Senhor, coloca nas mãos certas, e Ele vai multiplicar. A fome, para terminar, sinal que precisava clamar ao provedor. A fome fala da circunstância que Deus nos leva, e muitas vezes Deus nos permite, nos dá sinais. A fome é o sinal de que precisamos clamar. Então toda vez que houver uma dificuldade, uma adversidade na sua vida, que pode aqui representar a fome, lembre-se que é tempo de clamar a quem pode fazer a multiplicação. Porque a fome não é um sinal da insuficiência de Deus, da incapacidade de cuidar de nós, mas é uma oportunidade para nós conhecermos a Ele mais de perto. Por isso que Jó diz: Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora, pode vir muita gente com muitas teorias, mas eu posso me levantar e dizer: agora eu te conheço de perto. Os discípulos conheciam Jesus como o Filho de Deus, como aquele que faria milagre. Mas um dia, no meio de uma tempestade, Jesus disse para o vento: aquieta-te, cala-te, mar, aquieta-te.
Os seus amigos, que andavam com ele em todo o tempo, olhou um para os outros e fizeram uma pergunta enigmática: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. A fome, a circunstância, é só para você também fazer essa pergunta: meu Deus, eu pensava que eu conhecia o Senhor, mas eu estou vendo que tem muito ainda a aprender com Ele. A fome é uma grande oportunidade para Deus se revelar a você. A fome também pode ser uma oportunidade para Deus exaltar você. Ninguém conhecia Davi até que Golias aparecesse. Quando todos viam Golias como um problema, Davi via como uma solução. E Davi quis logo saber qual era o prêmio. O que é que vai ganhar quem matar esse Golias? A família vai ser isenta de imposto? Vai ser genro do rei? Vai ganhar presentes? Aí Davi diz: pode dizer ele que eu mato. Davi entendeu que aquela circunstância era uma oportunidade de Deus promovê-lo. Toda vez que Deus quiser promover você, Deus vai criar um problema. Deus vai criar uma circunstância. Deus vai levantar um Golias. Cuidado para não se acovardar. Cuidado para não achar que é Deus querendo te matar, é Deus querendo te promover. Todos aqueles que Deus levantaram tiveram que vencer um Golias. E talvez esse Golias que você está travando hoje é uma oportunidade de Deus se revelar a você e promover o teu nome. Mas eu não tenho as armas certas para lutar. Tem sim. Você não precisa usar as armas de Saul, você precisa ser bom naquilo que você faz. Davi não sabia manusear a espada, não sabia manusear indumentárias de guerra, mas ele era doutor, PhD em atirar pedra. Não importa o que você faça, seja bom naquilo que você faz. Só sabe pregar? Então pregue com qualidade. Só sabe ensinar? Pregue com dedicação, ensine com dedicação. Só sabe visitar? Visite com amor. Só sabe interceder? Interceda.